Ao acabar de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de David. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia, e não lhe permitiu voltar para a casa de seu pai. E Jonatas e David fizeram uma aliança, porque o amava como a sua própria alma. E Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a David, como também o seu uniforme de guerra, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E David saía para onde quer que Saul o enviasse, e era bem-sucedido. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e isto agradou ao povo, como também aos servos de Saul. Meus parabéns, eu quero dar meus parabéns a você que está aqui nesse vídeo de número 4 desta série David e Jonatas, a saga proibida. Você está provando que tem interesse em aprender de fato o que está escrito. Eu disse aprender de fato o que está escrito e não somente ler. Nós já vimos no vídeo de número 3, 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 a 3. Nós já estudamos a questão de Jonatas a amar David como a sua própria alma. Já estudamos isso. Mas este aqui é também um dos versículos mais controversos para alguns, no que diz respeito à feminização, entre aspas, entre Jonatas e David. O que de fato significa tirar a capa, tirar o uniforme de guerra, a espada, o arco e o seu cinto? O que será que significa? Qual é o simbolismo, se houver, e qual é o seu contexto, que é o que nos interessa? Como sempre nesta série, você tem uma escolha. Eu não sei se você percebeu, mas em cada um dos 3 vídeos anteriores, você tem uma escolha. E agora eu vou dizer mais abertamente. A escolha, a primeira, é fazer uma análise desse texto sem contexto. Sem contexto. Ah, eu acho que é isso, eu leio e vi que é assim, acabou. E a segunda escolha é fazer a análise desse texto com contexto. O que você escolheria? Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso, hoje, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, lá aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Bom, vamos lá. Vamos começar a análise desse texto sem contexto. Sem contexto. Ou seja, ignorar o contexto, que é o que a maioria com aquelas intenções vai fazer. Se um homem hoje tirar sua própria capa e o seu uniforme e der isso a outro homem, seria uma feminização? Ou seria uma broderagem, né? Broderagem, como falam. Criaram, você não está sabendo, não se ligou não? Criaram a palavra broderagem.
E ao criar a palavra, querem encontrar na Escritura. E para enganar os outros, diz que encontrou broderagem na Escritura. Não, criaram. Né? Sim, seria visto dessa forma. E por quê? Porque é comum. Porque não é comum esse gesto. Não é comum esse gesto. A maioria nem sabe do que se trata cada item. Cada um dos 5 itens. Dentro do nosso contexto, Brasil, seria feito chacota, seria feito piadinhas, né, de duplo sentido. E é aqui que mora o problema. Quando estas mesmas pessoas, com esta mentalidade, partem para estudar a Bíblia, o que é que eles querem? Querem encontrar suas mentalidades culturais, eu vou repetir, querem encontrar suas próprias mentalidades culturais em versículos bíblicos. Aquelas pessoas já têm essa mentalidade e querem encontrar nos versículos bíblicos. Querem encaixar seus contextos vulgares, esdrúxulos, dentro da Bíblia. E o pior, ainda quer empurrar para os outros, não para mim. Então seria assim julgado hoje. Ver o texto e julgá-lo sem o seu contexto, sem procurar dentro da Escritura algum indício de que essas esdrúxulas interpretações sem contexto sejam verdade. Mas eu vou te dar uma notícia boa, ótima. Vamos analisar também dentro do contexto cultural. Eu não disse contexto judaico. Eu disse contexto cultural. Se você abrir a sua escritura, a sua Bíblia, em Bereshit, ou seja, em Gênesis, capítulo 37, versículo 23 em diante, você vai encontrar o seguinte relato. E quando José chegou a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica listrada que tinha sobre si. E pegaram-no e o jogaram no poço, e o poço estava vazio. Não havia água nele. E sentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e viram, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gilade, e seus camelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera, que iam baixar ao Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos matando a nosso irmão e ocultando seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não poremos nossas mãos nele, pois ele é nosso irmão, ele é nossa carne. E seus irmãos o escutaram. E passaram homens midianitas, mercadores, e puxaram e fizeram subir a José do poço, e venderam José por 20 pratas aos ismaelitas, que levaram José ao Egito. E Rúben voltou ao poço, e ao ver que José não estava no poço, rasgou suas roupas. E voltou a seus irmãos, e disse: o menino não está, e eu aonde vou? E tomaram a túnica de José, degolaram um cabrito e molharam a túnica no sangue. E levaram a túnica listrada, trouxeram-na a seu pai e disseram: encontramos isto. Reconhece, por favor, se a túnica é do teu filho ou não. E a reconheceu e disse: a túnica é de meu filho. Algum animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. E Jacó rasgou suas roupas e se vestiu com um saco e enlutou-se por seu filho
muitos dias. Como eu venho falando ao longo dessa série, você tem que analisar cada texto dentro do seu contexto e ver se existe na Escritura algum indício de que aquilo é cultural ou é um fato isolado. Nós vemos aqui que José teve suas túnicas rasgadas. Será que, ao falar a Escritura que José teve suas túnicas rasgadas, José então desceu nu ao poço? É isso que significa rasgar túnicas? Cada vez que alguém tirar a túnica, cada vez que alguém tirar a capa, cada vez que alguém tirar vestes, significa que ele está pelado? Será? Porque se for assim, você tem que admitir que o Egito, um grande império, recebeu então José pelado. Os midianitas levaram então José pelado para apresentar ao rei do Egito. Tem certeza? Tem certeza? Pensa de novo. E aqui Jacó também tirou a sua roupa em forma de luto. Então ele ficou pelado também perante seus irmãos. Quer dizer que é um pela-pela na Escritura, é isso? Porque se for olhar por essa lógica, um monte de gente tem ficado pelado na Escritura, diante de filhos e filhas e irmãos, etc. O que essas pessoas querem imputar na Bíblia é uma nudez. É uma esculhambação, é isso que eles querem apontar na Bíblia. Porque existem diversos relatos na Escritura de pessoas que tiraram túnicas, que tiraram as vestes. Eu já fiz aqui um vídeo sobre Isaías andou nu. E lá eu falo o nudismo brasileiro versus o nudismo oriental. Vai lá e tira a sua dúvida. Vai nesse vídeo. Bom, não é segredo para ninguém que algum homem na Bíblia tirou a sua capa e a deu a outro homem. Você lembra de Elias? Tirou a sua capa e deu a Eliseu. Elias então ficou pelado. O grande profeta Elias ficou pelado. Se você acha isso, você não conhece nada da cultura. Será que quando Elias fez esse gesto, ele ficou nu nesse sentido? Claro que não. Desculpe o termo. Mas pensar isso é uma idiotice. Pare com isso. É feio. É muito feio. É hora de separar os meninos dos homens. Essa é a hora. Homens de destaque tinham vestimentas de destaque. Muito simples. Elias, Isaías e outros eram homens de destaque. E tinham vestimentas de destaque. Isso é parte da cultura. Se você não conhece a cultura, desculpe. Mas procure conhecer antes de falar as porcarias que fala. Então, quando a Escritura usa os termos tirou a capa, tirou a vestimenta, etc., temos que perguntar, essa pessoa que tirou a capa, ou que tem uma capa, é uma pessoa de destaque? Em algum sentido? Se sim, então ficaram pelados ou pelada? Não. Pelada está a mentalidade de quem pensa assim. Uma mentalidade pelada. Não está coberta da cultura. E quando você não tem o conhecimento da cultura, a sua mentalidade está pelada. Bom, Jonatas era o filho do rei. O que você acha que é o filho do rei? Jonatas era um destacado combatente.
Foi por isso que foi dado 1000 homens com ele. O que você acha? Olha, você quer você aí, aqui, ali é o Zé Ninguém do exército. Deixa 1000 homens com ele. Tinha 1000 homens com ele, homem de destaque. E aí? Ele ficou pelado ao dar a vestimenta dele a David? Gente, David tinha experimentado uma vestimenta que não cabia nele. E ele vai lá e derrota o filisteu. Mais destaque do que esse? Só ele saindo da Bíblia e olhando para você cara a cara. Jonatas honrou David, dando a sua vestimenta e o colocando como homem de destaque. É a partir daí que o texto disse: Saul o colocou na frente da guerra, na frente de gente de guerra. Saul viu a veste de David, que era a veste de Jonatas, e o colocou na frente de batalha. Você entende o que é honrar uma outra pessoa? Você entende que ele virou um homem de destaque? Homens de destaque têm vestimentas de destaque. E Saul o pôs sobre a gente de guerra. Isso não é segredo. Isso é leitura adequada do texto, não se apegar a um versículo. Isso é saber fazer a leitura do contexto e da cultura. Então, baseado neste quarto vídeo, em todos os outros vídeos, fica comprovado a falência, né, ou o falecimento da doutrina da homoafetividade dentro da Escritura. Na verdade, o que fica comprovado, você pode ver todos os vídeos a respeito disso, acadêmicos ou não. O que fica comprovado é a falta de conhecimento da cultura. Quando isso falta às pessoas, tome cuidado, muito cuidado. Se cada coisa que eu falei aqui é um malabarismo, eu convido as pessoas que assim pensam a refutar os argumentos. Eu vou ficando por aqui neste quarto vídeo. Se você descobriu aqui que não é inscrito no canal, você tem a chance de corrigir isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e faz um comentário surpreendente abaixo. Cuidado com o que você vai escrever. Compartilhe para que essa série alcance pessoas que talvez pensem ao contrário por não conhecer a cultura, para que venha conhecer. Aproveite e visita lá o nosso canal Tove Rural e Pets. É um canal de animais, um canal de filmagens de bichos que aparecem aqui e ali nas minhas andanças. E de vez em quando eu filmo um ou outro. Se inscreve lá também, dá esse apoio a esse canal que vai crescer muito. Estou com algumas outras ideias aí. Se você está chegando agora, está me conhecendo agora, eu também tenho um canal Hebraico Raiz. O meu nome é Jartov Ben Yehudá, eu sou judeu caraíta, praticante da Torá escrita, tá? Somente a Torá escrita. Fique à vontade, peregrine neste canal que tem mais de 800 vídeos no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Se sinta à vontade para fazer perguntas, comentários e compartilhar os vídeos e estaremos juntos, com a mente voltada mais para a cultura do que para os deslizes mentais de algumas pessoas. Então, muito obrigado pela sua visualização. Estaremos de volta no próximo vídeo. Valeu, shalom.